O GP do Bahrein não costuma decepcionar e finalmente a gente teve uma corrida aberta, com muitas alternativas, com muitas ultrapassagens, só não teve briga pela vitória, porque o melhor conjunto de todo o final de semana estava largando na frente e terminou na frente. E é justamente sobre ele, Oscar Piastri, que vieram a maioria das perguntas que vocês mandaram lá no meu Instagram, no MyF1 Life. Então, primeiro, fica o convite para quem nunca participou do Ju Responde, não sabe como funciona, é só me seguir lá no Instagram. Depois da corrida, eu sempre abro uma caixinha de perguntas nos stories e as perguntas que mais se repetem, as mais interessantes, eu respondo por aqui. A pergunta central foi: chegou a hora da McLaren apostar todas as fichas no Oscar Piastri? Eu vou falar disso, vou falar de outros assuntos também que surgiram lá na caixinha de perguntas, a estratégia da Ferrari, muita gente questionando isso, por que a transmissão global ficou maluca, o que aconteceu com o DRS do Russell, por que ele não foi punido, sobre a Red Bull, a crise que se instaurou na Red Bull depois dessa corrida, Aston Martin se já desistiu de 2025, focada só em 2026, o que aconteceu com a Alpine, para a Alpine melhorar tanto de uma hora para outra, e sobre a corrida do Gabriel, a estratégia da Sauber, o que aconteceu ali, e a última pergunta sobre 2026, se a Mercedes vai sair na frente, como saiu em 2020, em 24 não, em 14, 2014. Bom, começando sobre a McLaren, né? A McLaren vai começar a priorizar o Oscar Piastri agora? Não. E várias perguntas partem do princípio que a McLaren priorizava o Lando Norris antes, e eu não consigo entender de onde vem essa noção. Porque desde o ano passado ficou muito claro que o que estava na cabeça do André Stella era o seguinte: a gente primeiro tem que focar no campeonato de construtores e eles continuam com esse foco, eu vou chegar lá. Mas lembra quando teve aquele GP da Hungria que o Piastri ganhou, teve uma ordem de equipe e foi uma confusão a ordem de equipe. E mesmo um pouco antes disso, teve algumas corridas em que o Piastri estava muito bem naquele verão europeu, ali no meio da temporada. E eu lembro dos jornalistas ingleses, que são a sua maioria na Fórmula 1, irem nas coletivas do André Stella depois. Eles são, sei lá, 90% do pessoal que vai nas coletivas. E eles todos pressionando o André Stella para focar totalmente no Lando Norris para falar não, o Oscar Piastri é segundo piloto. E o André Stella sempre resistiu muito a isso e sempre me chamou muita atenção. E eu falei sobre isso aqui no Ju Responde, falei sobre isso nos vídeos do UOL também. Me chamou muita atenção a postura do André Stella, que era o seguinte: ele não falou o que eu vou dizer com todas as palavras, mas ele deixava muito claro que a McLaren via que o teto do Piastri, no qual ele não tinha chegado, era mais alto do que o teto do Lando. E por isso que eles não queriam colocar um rótulo de segundo piloto no Piastri, primeiro porque eles achavam que isso podia atrapalhar o desenvolvimento dele, e também, principalmente, porque o Piastri ia falar: quer saber? Todo mundo no paddock tá vendo que eu sou muito bom, mas eu ainda não cheguei lá. Eu vou embora. Né? Se vocês me tratarem desse jeito, eu vou embora. Então estava sempre subentendido dentro da McLaren que eles não podiam fazer essa opção e todo o campeonato do ano passado eles levaram focando no campeonato de construtores. Quando chegou no final ali, o Piastri não tinha chance, mudou um pouquinho, mas sempre deixando muito claro para o Piastri: você vai chegar no seu teto e a gente vai te ajudar para você chegar no seu teto e a sua situação dentro da equipe vai mudar à medida que isso acontecer. Chego no começo desse ano, eu tô observando o Piastri de perto. Eu falei para ele na China, falei: Oscar, os testes, essa primeira etapa, eu sei que é só uma etapa, mas o seu ritmo foi muito bom o tempo inteiro. Teve alguns detalhes ali, por isso que você não ganhou. Mas o que você tá trazendo de diferente? Porque você parece um piloto diferente chegando nessa temporada. E ele riu e ele falou: eu não quero falar que tem um novo Oscar surgindo, mas eu trabalhei muito. E aí, depois da vitória dele na China, eu fui pro André Stella e falei: ah, tem um novo Oscar Piastri surgindo. E ele falou: olha, o que aconteceu foi o seguinte, a gente no inverno hemisfério norte, né, claro,
a gente passou para eles uma lista de oportunidades. Esse que é o linguajar da McLaren. Inclusive, quem ouve o engenheiro de pista do Bortoleto falando com ele sempre fala oportunidade, curva 10. Ele vem da McLaren também. O que quer dizer oportunidade? Quer dizer, você não está bem nisso, 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 ou seja, você tem uma oportunidade para melhorar. Então, eles passaram uma lista de oportunidades pro Oscar, falaram que a gente vê que você precisa melhorar isso, 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 isso. Quer dizer, que a gente vê de lista de oportunidades é isso, isso, isso. E o que o André Stella falou, que ele foi trabalhando uma a uma, de uma maneira muito intensa, e ele falou, a gente vai ver o resultado disso, porque ele trabalhou muito. E é isso que a gente está vendo. Voltando à pergunta, a McLaren vai priorizar, então, o Oscar a partir de agora? Não vai. Eles não têm nada a ganhar com isso. Porque qual é o foco deles? Continua sendo ganhar o campeonato de construtores. Aí você pode falar, mas eles têm uma vantagem e isso vai ser muito fácil. Vai ser uma questão de quem vai ser campeão dentro da equipe deles. Não, vamos lembrar que vai ter uma mudança importante no GP da Espanha. A partir do GP da Espanha, a flexibilidade da asa traseira vai ser controlada não só de uma maneira mais firme, mas de uma maneira diferente também. Quem tem a asa traseira mais flexível é a McLaren. Quem tem mais motivos para acreditar que essa vantagem não vai durar por todo o campeonato? A McLaren. Então, o que eles precisam é que os pilotos cheguem em primeiro e segundo, e para eles, dane-se qual é a ordem que eles vão chegar, porque a prioridade para eles é fazer o máximo possível de pontos até a Espanha para não pagar para ver o que vai acontecer a partir da Espanha. Pode ser que eles continuem muito bem depois da Espanha, pode ser que ninguém se aproxime, mas pode ser que outras coisas aconteçam, então eles precisam do máximo de pontos possível. Então não faz sentido para eles, como não fazia o ano passado, apostar totalmente no Lando, embora eles tenham sido muito... O André Stella tenha sido muito pressionado pela imprensa inglesa a fazer isso, e como também não faz nenhum sentido eles apostarem totalmente no Oscar. O que eles precisam é trabalhar junto com o Lando para entender o que está faltando na confiança pro Lando extrair tudo desse carro em uma volta lançada, para eles, McLaren, pontuarem, fazerem pontuações máximas daqui para frente. Esse que é o trabalho da McLaren. Apoiar um ou outro piloto, principalmente tão cedo no campeonato, não faz sentido algum. A estratégia da Ferrari só deu errado por causa da entrada do safety car? Nossa, senta que lá vem história, né? O que acontece com a estratégia da Ferrari? Eles decidem fazer algo diferente. Primeiro, do ponto de vista da Ferrari, eles estão vendo que o carro deles consome mais pneu do que os rivais que estão ao redor deles. Eles conseguem até, com o Leclerc, se classificar muito bem, com o Hamilton não. E eles decidem fazer uma estratégia diferente, sabendo disso, sabendo que para lutar, a luta deles é com a Mercedes, então é o Leclerc contra o Russell, que para ficar na frente do Russell é só fazendo algo diferente. Se eles fizerem exatamente a mesma coisa, o cuidado da Mercedes com os pneus é melhor e eles vão terminar atrás. Então aí eles largam com uma estratégia diferente, com um pneu médio, e continuam com o pneu médio no segundo stint. Com isso, a primeira coisa é que eles vão ter que fazer 2 paradas, mas isso todo mundo teria que fazer de qualquer forma. E a outra informação que isso dá pra gente é que eles vão ter que ir ou pro pneu macio ou pro pneu duro no último stint, porque tem que usar 2 compostos de pneu, certo? Segundo o Fred Vasseur, foi o que eu pensei na hora da corrida, o que eles estavam pensando era em estender o segundo stint com o pneu médio e fazer pneu macio no final. Como sai um safety car com 25 voltas para o final, eles pensam, não, esse plano não vai dar certo porque para o nosso carro, é muita volta com pneu macio. Lembrando que o carro está consumindo mais pneu do que os rivais ao redor deles, principalmente o foco é a Mercedes. Então, por isso que eles não vão para o pneu macio. A ideia seria ir para o pneu macio, mas só mais para o final da prova. Como eles têm que parar muito cedo, eles decidem que, ok, a gente está vendo que o pneu duro é uma porcaria, mas
a opção é macio, que vai acabar pra gente porque o nosso carro gasta muito pneu, ou duro, que é uma porcaria. Então, eles não podiam colocar o médio de novo, claro que eles tinham que usar outro composto. Isso é o que o Vassan fala e é o que faz sentido. Porém, se você pega o segundo stint dos dois pilotos da Ferrari, principalmente quando você pega o Hamilton ganhou muito tempo em relação ao Leclerc, mas mesmo o Leclerc em relação, inclusive o Hamilton falou que ali ele se encontrou com o carro e ele quer entender o que aconteceu ali para reproduzir em outras corridas. Então esse é o caso do Hamilton, mas mesmo se você pega o Leclerc com o Russell, que é a corrida dele ali, ele tá forçando muito mais o pneu que o Russell. E aí ele recebe uma mensagem lá pela volta 31, então um pouquinho antes do safety car, a mensagem de ajuste de asa dianteira. O que você acha que a gente tem que fazer com a asa dianteira? Esse tipo de mensagem o piloto recebe no final do stint dele, porque o que o engenheiro quer saber é o que ele acha, que o piloto acha que eles têm que fazer com a asa dianteira para o próximo jogo de pneus. E para ele saber, ele precisa estar chegando no final do stint dele com o pneu atual. O que eu quero dizer com isso? Tava com cara, quando você junta esse rádio e o ritmo do Leclerc, que ele ia parar logo logo. E se ele ia parar logo logo, e se a Ferrari entendia que estava muito cedo para o pneu macio, então quer dizer que eles iam colocar o pneu duro, mesmo sabendo que era uma porcaria, de qualquer maneira. Então, uma coisa tem que escolher o que a gente vai acreditar. Se for a versão do Fred Vasseur, que faz sentido, ou se for que as informações, pequenas informações que são dadas pra gente pela maneira como a Ferrari estava gerindo a prova, que é que eles tinham decidido realmente bater a cabeça com o pneu duro. Por que a transmissão global ficou tão maluca? E por que o Russell não foi punido por ativar o DRS? Então, esse negócio da transmissão são duas coisas, né? A transmissão maluca dos tempos terem sumido, né? A diferença de tempo entre os pilotos terem sumido, que tem a ver também com o problema do Russell, tem um problema do transponder do carro do Russell, então a cronometragem do carro dele não tá funcionando, chega uma hora que ele aparece em último, aí eu fui correndo no onboard dele, ele tava ali, nossa, o que aconteceu? É transponder, isso já aconteceu algumas vezes, mas acontece e depois melhora. Parece que o dele aconteceu e esquece, ele saiu da cronometragem e daí eles tiraram a cronometragem do automático e colocaram no manual e por isso que deu essas loucuras aí. Mas teve umas outras coisas, o pessoal reclamando de COT nada a ver e perguntando de quem é a responsabilidade disso. Quem faz isso é a Liberty Media. Essa transmissão ela é gerada lá, sempre são as mesmas pessoas fazendo em todas as corridas, geradas lá de onde estiver sendo feita a corrida, e o resto, a pós-produção é feita em Biggin Hill, aqui na Inglaterra, e é uma estrutura toda montada pela Liberty Media. Então essa conta aí da transmissão ter sido confusa é para o diretor de TV da Liberty Media. Sobre a cronometragem, é essa decisão de colocar no manual por causa do problema do carro do Russell. Esse problema do carro do Russell gerou um monte de confusão, né? Porque se o carro não aparece, se o transponder não está funcionando, quer dizer que para efeitos de DRS, ele virou um fantasminha na pista. Porque se o piloto que está na frente, ele fisicamente estava lá na frente, na cronometragem ele não estava ali. Então, o piloto que chegava a 1 segundo dele é como se ele não existisse. Então, o piloto que estava 1 segundo atrás não recebia o bip no ouvido para ativar o DRS. É como se não tivesse nenhum carro ali, ele não pudesse ativar o DRS. Isso aconteceu só no final da corrida. Então, afetou o Leclerc e depois afetou o Norris. Tanto que a gente ouviu o Norris, a equipe falando, olha, só aperta o DRS quando você tiver muita certeza que você está a menos de 1 segundo. Né? Lembrando que são 3 zonas de DRS no Bahrein, é um baita de um trabalho para o piloto. Mas ele fez isso nas últimas voltas ali. Para o Russell, foi liberado um sistema reserva de DRS, já que aquela coisa de bip no ouvido e tal, isso não estaria funcionando. Você pode perguntar, mas ele estava muito longe do Piastri, ele nunca ia ativar o DRS. Lembra que
quando você passa retardatários, você também ativa o DRS, tá? Ok. Acontece que o problema do Russell não era só o transponder. Ele tinha vários problemas eletrônicos no carro, inclusive o brake-by-wire não estava funcionando, então é como se o freio dele fosse para um freio manual, um freio ABS, de uma hora para outra, vários problemas. E dentro desses problemas, a equipe falou, usa o botão de rádio reserva. Adivinha, o botão de rádio reserva era o mesmo botão reserva do DRS que ele tinha sido aprovado para usar. Então, quando ele apertou o que ele achava que era o rádio reserva, ele ativou o DRS. Logo ele percebeu, desativou e tirou o pé. Nessa, entre o que ele ganhou do DRS, apertando quando não podia, e o que ele perdeu mais do que ele ganhou, e por isso que o Russell não foi punido. Quanta confusão por problemas eletrônicos no carro. A saída de grandes nomes da Red Bull e a confusão com o Horner estão influenciando negativamente no desempenho da equipe. Tudo vai juntando num caldeirão, mas termina aí a explicação, né? Você tem Bob Marshall saiu, o Jonathan Whitley saiu, o Adrian Newey saiu. São alguns pilares muito importantes da Red Bull, referências internas da Red Bull saíram. Muita gente saiu também, muitos mecânicos estão indo para a Audi, principalmente, porque lembra que o chefe de mecânicos da Red Bull saiu e foi para a Sauber, para a Audi, no começo do ano passado, e ele está levando gente para lá, não é? Coincidência que os pitstops da Sauber, claro que eles melhoraram os equipamentos também, mas os pitstops estão melhorando bastante, tem a ver com o pessoal que está chegando de outras equipes, principalmente da Red Bull. Então, existe uma sangria ali de profissionais, o que é sempre cíclico na Fórmula 1, é sempre normal, né? Uma equipe ganha muito, e os outros vão lá, falam o que eles estão fazendo de certo aqui, vamos pegar esses profissionais que vão ajudar a gente. Então, é algo normal, e talvez acelerado por tudo o que aconteceu com o Horner, e que, inclusive, teremos mais capítulos a respeito disso quando esse caso começar a ser julgado aqui na Inglaterra. Dito isso, tem alguns problemas, e isso é uma coisa que já estava claro no começo da temporada da Red Bull, que esse seria o grande desafio da Red Bull para esse ano. Que eram coisas que já estavam dando erradas no ano passado e que eles não tinham uma solução. O que é o ponto principal? As ferramentas de simulação da Red Bull não estão funcionando bem. Quais ferramentas? O túnel de vento é um túnel de vento, uma relíquia da Segunda Guerra Mundial, que ninguém sabia como que eles estavam conseguindo fazer carros tão bons mesmo com aquele túnel de vento, mas agora está cobrando o seu preço, porque o que o túnel de vento fala não é confirmado pela pista. Inclusive, eles estão num processo para achar uma área para fazer um novo túnel de vento, mas isso vai demorar alguns anos. Né? Alguns anos eles vão ficar com esse túnel de vento com parede de concreto ainda. E o outro problema é o simulador da Red Bull, que não está dando dados bons o suficientes para eles usarem na pista. O que acontece? O acerto de um carro de Fórmula 1, ele chega mais de 95% feito da fábrica no simulador. Por isso que eles têm piloto de simulador, para ir fazendo o driving loop para eles chegarem nesse acerto base. O acerto base que está chegando na Red Bull, ele é ruim. Então, se é 95%, vamos supor que eles chegam com o carro 75% acertado. Ou eles chegam com uma certeza e a certeza coloca na pista está completamente errada. Então, em algumas corridas, como por exemplo no Japão, o carro começou muito ruim e eles foram melhorando, pouquinho, até chegar na classificação. E o Verstappen no Q3, ele vai fazendo poucas mudanças ali de asa durante a classificação, que dá aquele acerto fino, e aí ele ganha confiança para fazer aquela volta na classificação, e aí a corrida do Japão é uma corrida decidida na classificação, pronto, ganhou a corrida. Na semana seguinte, você tem novamente o carro que não chegou bem acertado, mas você tem vários outros problemas. Primeiro, é uma corrida que você tem um treino livre, na verdade, né? Que é válido mesmo, porque é o único que é feito à noite. Então, você tem menos tempo. Se você chega com o carro já com um acerto base ruim, você tem menos tempo para correr atrás desse prejuízo, certo? Também você tem o circuito do Bahrein,
ele deixa transparente se o seu carro não é muito bom de curva de média, de curva de baixa velocidade, se ele não é muito bom de tração e principalmente se ele superaquece os pneus traseiros. Se tem um problema de consumo de pneu no carro, ele vai aparecer. E isso que deixou o Max Verstappen em alerta, pelo que ele falou depois da corrida, falou: a gente nunca teve esse tipo de problema, a gente nunca teve. E foi muito grave nesse final de semana. Então, isso indica para mim, porque essa é a primeira corrida em que isso é um grande fator, e essa é uma corrida em que isso vai ser um fator mais importante do que em outras. Então, em Jeddah seria muito surpreendente se eles sofressem tanto, mas é um problema que vai se juntar aos outros problemas que eles tinham, né? Que é aquela coisa antiga já de falta de conexão entre a dianteira e a traseira, e aquela falta do bite pro Verstappen, que ele é muito sensível para esse tipo de coisa. E é isso, os problemas vão se somando e em um momento em que eles estão se acostumando a ter novas referências dentro da equipe. Então, por isso que tomou ares de crise o que aconteceu no Bahrein. Como eu disse, Jeddah deve ser um pouco melhor para eles, porque essa questão do superaquecimento, ela não é importante em Jeddah, é um outro tipo de asfalto, é um outro tipo de pista com reta muito mais longa e tal, mas é uma coisa que para o futuro pode voltar a abalar a equipe. Falando em abalar a equipe, a Aston Martin já desistiu de 2025 e está focada em 2026. O momento da Aston Martin é um pouco diferente, né? A Aston Martin, no ano que vem, eles não só mudam de motor para virar a equipe de fábrica da Honda, como eles deixam de comprar vários equipamentos da Mercedes. Então, transmissão, caixa de câmbio, tudo eles vão ter que fazer na fábrica deles. Então é um desafio bastante grande e por isso que eles têm o foco muito em 2026. Um outro fator, o túnel de vento, eles só homologaram o túnel de vento para poder usar, homologaram junto à FIA para poder usar o próprio túnel de vento, aquele que eles construíram na fábrica deles, que é super, super avançado, é o melhor da Fórmula 1, tá, 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 só homologaram um mês atrás. No começo, um mês atrás. Já tinha começado a temporada, mais ou menos umas 3 semanas atrás. Só a partir desse momento que eles podem usar. Então, eles deixam de usar o túnel de vento da Mercedes e passam a usar o seu próprio túnel de vento. Então, o que é mais negócio para eles, dentro de todo esse contexto, é usar esse carro de 2025 só como validação de dados do túnel de vento. Então, o que eu quero dizer com isso? É dar uma ensaiada com esse carro, trazer peças que vão para esse carro que são feitas com esse túnel de vento, e ainda não deu tempo de fazer isso porque eles acabaram de homologar esse túnel de vento, para saber se a correlação do túnel de vento e da pista está certa. E é isso que eles têm que fazer com o carro desse ano, e para ter certeza de que as coisas que eles estão testando para o carro de 2026 estão no caminho certo. Esse é o caminho para Aston Martin. Quanto os testes do Colapinto no simulador podem ter ajudado a Alpine? Eu escolhi essa pergunta porque a Alpine tem uma história bastante interessante nessas últimas 2 semanas. Chega no FP1 do Japão e eles tomaram uma decisão que foi muito estranha pra gente no paddock, eles tinham que colocar por contrato o Hirakawa na pista pro FP1, no GP do Japão, e eles tiram o Jack Doohan do FP1 e não o Pierre Gasly. O Doohan nunca tinha corrido em Suzuka, então ele precisava dessa experiência, certo? E aí depois no FP2 ele tenta fazer a primeira curva com DRS, bate e ainda corrobora com isso. Por que ele não fez o FP1? Eles tinham um bom motivo para tirá-lo do FP1. Depois da China, o Pierre Gasly teve um momento de eureka. Eu sei o que a gente tem que fazer com o carro, eu quero testar uma solução para o carro e eu preciso fazer todos os treinos livres em Suzuka para testar isso. E ele testou no FP1 e deu certo isso, e eles aplicaram isso no carro e o carro
melhorou bastante. Foi visto, claro, isso mais nesse GP. Aquele GP do Japão foi muito classificação. E vamos ver se isso pode ser levado também para outras pistas. O Bahrein é um pouco específico, mas é uma história interessante e eu acho que mostra como todo o pelotão da Fórmula 1 tá tudo muito junto. E um detalhe como esse pode fazer bastante diferença. Sobre a corrida do Bortoleto, eu não entendi por que o Gabi não conseguiu ultrapassar. A estratégia da Sauber foi muito ruim. Então, vários pontos aí. Sobre a estratégia da Sauber, eles fizeram a mesma coisa que eles tinham feito no Japão. Estão largando fora dos pontos, não tem ritmo para pontos. O que a gente faz? Vamos dividir duas estratégias. O piloto que está largando mais atrás vai ficar com o pneu mais duro, esperando um safety car. Nas duas corridas não aconteceu o safety car antes da parada. O que é a ideia do safety car? Você está com o pneu mais duro, e aí você espera todo mundo que está com o pneu macio parar. Você que está na pista, se sai um safety car, é você que vai aproveitar isso. Não deu para aproveitar isso nesse GP do Bahrein, porque o safety car apareceu só mais para frente. Os dois carros largam muito mal, algo que a Sauber tem que verificar. E o Bortoleto vai para antepenúltimo e o Hülkenberg para último. Aí eles decidem parar o Hülkenberg e tentar um undercut super agressivo. O Hülkenberg foi o primeiro piloto a parar na volta 5. Esse undercut, inclusive, deu a informação para as outras equipes que realmente ia ser muito poderoso, porque com esse undercut, a Racing Bulls, que estava com o carro logo na frente do Gabriel, era o Hadjar, eles respondem na volta seguinte e mesmo assim perdem a posição. Então o Hülkenberg ganhou em uma volta 2 posições, e aí quando os outros pararam, ele ganhou mais 2 ou 3. E daí ele vai para com esse undercut, ele sai de último e vai para essa região ali de 15º, 16º. Eu acho que ele saiu em 15º e foi ultrapassado pelo Albon. E ali ele fica. Depois ele vai fazer um undercut de novo, né? O que é um undercut? Você antecipar a sua parada, parar antes do que os seus rivais diretos e você usa a aderência maior do seu pneu novo para andar rápido logo de cara. E ele faz de novo o undercut, mesmo com o safety car saindo depois que ele tinha parado, 5 voltas depois que ele tinha parado, ele mesmo assim ganha mais uma posição e ali fica, depois ele é desclassificado. O que acontece com o Gabriel, ele está numa estratégia diferente, então ele larga com o pneu médio e os pilotos com o pneu macio começam a parar, ele vai um pouco para frente e a corrida dele é com o Lawson, que está na mesma estratégia que ele. A Sauber para ele cedo, para ele tentar um undercut em cima do Lawson, e ele quase consegue, né? O Lawson sai do box junto, parelho com ele, e ele não consegue parar. Então ele volta para estaca zero onde ele estava. Aí ele colocou o pneu duro. Naquele momento não havia informação suficiente para todo mundo saber que o pneu duro era uma roubada. O Verstappen tinha acabado de colocar o pneu duro e o Bortoleto, acho que é o segundo piloto a colocar o pneu duro. Quando ele coloca o pneu duro, ele ouve, você vai fazer 25 voltas. Então, qual que era a estratégia da Sauber? Tentar um tire offset, ou seja, tentar estender esse meio aí da corrida com o pneu duro, para ele parar depois de todo mundo na última parada, para ele ter pneus mais novos no final e atacar no final. Isso não funciona porque sai um safety car e aí ele para junto com todo mundo. Essa foi a parte da estratégia. Mas tem um porém ali, importante. Depois do safety car, ele volta com o pneu médio, que era o melhor pneu. Logo atrás do Stroll, e o Alonso na frente, tem 3 pilotos na frente dele com pneu duro, que a gente sabe que é um pneu horrível. E ele não consegue chegar perto para tentar a ultrapassagem em momento algum do Stroll. Só no comecinho ali, eles têm uma briga, mas depois ele fica no DRS, depois ele sai um pouquinho do DRS e não perde contato. Então, por ele não perder contato, a gente vê que não é um problema de ritmo, mas ele tem muita dificuldade de ficar perto ali. E aí ele sai do carro falando, o carro fica inguiável quando eu estou no trânsito.
Se a gente olha o Hülkenberg não ficou passando ninguém ali, né? Ele chegou naquela posição por causa do undercut, mas ele consegue ficar ali brigando. Ele também está brigando com o carro, é visível quando você vê o onboard, que é um carro muito difícil, no trânsito, então a reclamação faz sentido, mas aparentemente, pelo Hülkenberg conseguir ficar ali no bolo, ele consegue lidar melhor do que isso. O Hülkenberg, ele não tem só 15 anos de Fórmula 1, ele tem 15 anos de carro meia-boca, né? Então ele tem uma experiência bastante grande de lidar com esse tipo de coisa e o Gabriel está trabalhando com a equipe para ver como que ele pode lidar com isso da melhor maneira e o que a equipe pode fazer para tentar deixar o carro mais previsível, mais guiável quando ele está no trânsito. E principalmente o Bahrein é uma pista com muita tração e dá para perceber que isso é uma coisa que falta muito no carro da Sauber. Foi um final de semana muito difícil para ele. Algumas pessoas perguntando como que está o apoio da equipe em relação a ele. Eles terminaram o final de semana falando, olha, ele está trabalhando muito bem com os engenheiros, ele lembra a gente do Charles Leclerc, a maneira como o Charles Leclerc trabalhava, de sempre tentar melhorar o Leclerc que andou na equipe quando eles eram Alfa Romeo. Então, não parece haver nenhum problema do Gabriel com a equipe, eles estão tentando encontrar soluções para os problemas que ambos têm. E para finalizar, para 2026, a expectativa é de que a Mercedes tenha um domínio parecido com o de 2014. Não por alguns motivos. Essa história de que a Mercedes estava muito na frente do motor surgiu, sabe-se lá da onde, no meio do campeonato do ano passado. O que tem acontecido muito é o pessoal que está fazendo os motores fica mandando coisa para a FIA, isso eu posso, e a FIA está barrando muita coisa. O que a FIA está tentando fazer é deixar o mais parelho possível dentro do que eles têm poder para fazer, para esse regulamento, para não acontecer a mesma coisa de 2014. Isso é um fator. O outro fator, a gente vai ter uma mudança agora de motor e de carro também. É diferente daquela mudança de 2014. São dois fatores que apontam para um caminho de não ter alguém disparado na frente como foi em 2014. Vamos ver o que realmente vai acontecer. Então esse foi o Gil Responde do GP do Bahrein. Já na semana que vem eu volto com tudo que aconteceu em Jeddah. Tchau, tchau.